Vira o disco, troca a faixa, pense fora da caixa. Esse é o lado B da vida com Luana Granai. Oi, gente! Tô aqui de novo e olha que coisa magnífica. Nós estamos indo pro quarto ou pro quinto episódio? Não sei ainda agora. Mas eu tô muito orgulhosa, porque quando eu lancei o primeiro episódio, eu fiquei com medo genuíno de começar e não dar conta de vir aqui falar com vocês. E que bom que eu tô aqui. E eu acho que eu devo muito isso às novas resoluções que eu tô desdobrando nesse momento da minha vida, né? De parar de tentar retocar a humanidade. Porque senão a gente não consegue aprimorar nada. A gente não consegue fazer nada. Porque a gente sempre vai ter uma coisa muito perfeita na nossa cabeça. E aí, a partir disso, a gente fica ali dando volta em torno da coisa, mas nunca se aprofunda, nunca entra de fato, nunca faz alguma coisa. Porque a gente sempre quer o perfeito que tá inalcançável na nossa cabeça. A gente falou isso no episódio das 30 coisas, né? Que é isso, é muito mais fácil você melhorar o que já existe do que você retocar o que está só no nosso campo imaginário. Então é isso, eu falei, eu vou fazer, e não adianta eu ficar querendo fazer a coisa perfeita, a vinheta, não, vou fazer o que eu posso com o que eu tenho, inclusive não incluí ninguém nesse processo, não coloquei meus amigos para me ajudar com nada, porque eu sei que eles têm as demandas deles, e eu não queria que fosse mais um ponto para que eu desistisse. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa que eu posso dar conta, vou fazer o que me dá pé, que depende só de mim. Isso não é, eu amo meus amigos, eles poderiam com certeza me ajudar, mas o ponto era outro, o negócio era comigo, de tete a tete, falar, fia, faz o que você pode com o que você tem, vamos ver, porque a gente tem essa questão de achar que tudo que a gente faz é meio mediano é uma coisa bem, é mediano, né, aquela coisa, ai, e sempre valoriza a grama do vizinho, a gente já sabe que a grama do vizinho tem Photoshop, cuidado. Mas eu tô aqui hoje, gente, pra falar sobre um assunto que me catou assim, tchan. E aí eu vi um negócio essa semana que passou agora na internet, um vídeo que me atravessou, eu falei, é isso? Era isso o tempo inteiro. Eu quero ser esse cara quando eu crescer. Rodrigo Amarante, eu te amo. Esse homem. Esse homem é foda. Mas antes de eu começar a falar, eu vou ler pra vocês, porque, olha só, pela primeira vez na televisão, esse episódio, ele nasceu escrito. Porque geralmente eu venho aqui e falo, eu tenho essa dificuldade de sintetizar na escrita, eu gosto mais de falar livre demanda. Porém, tenho estudado formas também de continuar a escrever o meu livro, porque eu tô escrevendo um livro. Oh my God. E eu acho sempre que é muito sobre inspiração. E agora eu entendi que é mais sobre transpiração. Porque se a gente for ficar esperando descer aquele Hadesh, aquela onda budista, ai, Haribo Badawi, a gente não faz as coisas. Porque, né, isso também depende muito do meu ciclo, entendeu? Se eu tô ovulando, se eu não tô na TPM. Então, se eu ficar dependendo da inspiração apenas para fazer coisas, eu vou morrer na praia. Porque é mais transpiração. Tenho que fazer as coisas com intenção. Tenho que me pôr, sentar e escrever um pouco por dia. É assim que funciona. É a oficina da escrita no seu nível mais cru e verdadeiro. Quer escrever um livro? Senta e escreve. É mentira. Não, mentira. Enfim, e aí sentei para tentar exercitar essa escrita de forma que eu conseguisse organizar. Porque na minha cabeça fica várias janelas abertas, e eu, insights, uou, é isso, aquilo também, vou puxando gancho. Quem me conhece, senta comigo pra tomar um café, sabe a quantidade de gancho que eu tenho capacidade de puxar. Tenho vários ganchos, eu adoro isso, mas eu preciso organizar essas coisas para que você possa receber na sua casa um exemplar de um pensamento bem amarrado, né, com um senso crítico, né, uma coisa que dá pra, principalmente que dá para qualquer pessoa entender, porque o nosso foco aqui é levar pensamentos profundos para um lugar onde qualquer pessoa pode acessar. Porque nós sabemos que cultura não é essa coisa cult elitizada. Cultura é conhecimento sobre as coisas de forma a sentir na pele, a atravessar nosso corpo. Então a gente quer trazer a informação, os pensamentos de uma forma que todo mundo possa ter acesso, todo mundo possa desenvolver junto. Eu vou ler para vocês a coisa aqui toda, eu acho que vai funcionar. E aí, a partir disso, a gente pode conversar, porque eu acho que eu consegui ilustrar muito bem, trazer muito claro, assim, o que eu quero falar pra vocês. E eu tô muito orgulhosa, porque é meu primeiro textinho.
a coragem de bancar o desconforto. Segurança, segurança. Devolver o constrangimento como forma de existência. É desafiador demais falar isso assim, sem sentir que estou sendo mal educada. O fato é que desde muito nova eu aprendi a ser boazinha. E isso significava não dar trabalho, não ser chata, nem pidona e muito menos reclamona. Isso significava literalmente fazer cara de paisagem para tudo. Como diz os pinguins de Madagascar, sorria e acene. Eu cresci assim. Eu era aquele tipo de criança que, se fosse tomar uma injeção e a enfermeira carinhosamente perguntasse: tá doendo? Eu diria que não. Porque desde cedo eu entendi que existia uma apreciação velada sobre essa história de não dar trabalho. Enfim, eu via como era tratado como virtude essa coisa de eu não ter boca pra nada. E foi assim, não tendo boca pra nada, que eu me tornei uma adulta engasgada com todas as palavras e os nãos que eu sufoquei. Chegou um ponto que nenhum elogio, nenhuma medalha por boa conduta eram o suficiente. Eu precisava gritar. E que grito, né, gente? Daí desse grito adiado, desse engasgo prolongado, nasceu minha primeira canção, Meu Jardim, que alto lá, inclusive, daqui a pouco vai bater 1 milhão de streams no Spotify. Se você não ouviu essa canção, vá lá e escreva Meu Jardim, Luana Granaia. Tenho certeza que você vai se conectar. Ela é maravilhosa. Dali em diante, foi uma reação em cadeia. Eu virei água revolta, maré cheia. E tudo que eu escondi por anos trouxe para a superfície com uma rede tecida em existência verdadeira. No começo, assustei tanta gente e me assustei comigo também. Parecia que eu precisava bater cartão em cada fase que pulei. Vivi intensamente tudo, das mais profundas certezas de meu ser até as mais amargas ilusões de uma vida leviana e traiçoeira. É bem leviano algumas coisas. Me peneirei e me pus à prova. Me coloquei em xeque. Quis saber quem eu era pelas minhas próprias percepções, pela minha própria ótica. Conheci nesse período a estranha e inédita sensação de não agradar, de não ser o exemplo, de ser vista como perdida. Essa autenticidade travestida de rebeldia me tirou aquele medo compulsório de desagradar. Eu perdi o posto de boa menina para ganhar o de doida varrida. Obviamente que eu estou sendo um tanto fatalista, mas eu coloco dessa forma para poder assim ilustrar o quão discrepante era meu estado anterior do atual. Essa rebeldia, que mais tarde entendi que era só um traço da minha personalidade idealista, me conferiu grandes momentos de reflexão e aprendizado. Foi através dela que eu descobri o que eu gostava, quando me permitiu o processo de experimentação. E foi nesse processo que aprendi que errar é parte importante do acerto. Vocês acreditam? Errar faz parte de acertar. Que coisa, não? Foi através desse, como dizia minha mãe, espírito livre, que identifiquei os meus sabotadores. E juntamente com eles, pessoas que se beneficiavam e tiravam proveito da minha conduta suscetível. Tem aí, galera que se aproveita do ser boazinha? Cuidado com essa gente. Descobri também que se ao dizer não perco alguém do meu convívio, isso quer dizer mais sobre o outro do que sobre o meu não. Quem nos ama de fato não se enrijece com as nossas escolhas, quando no nosso exercício de liberdade. Olha isso aí, pega essa palavra. Que o amor não se ofende quando contrariado, pois o mesmo só existe pela individualidade e admiração no outro. Qualquer coisa fora disso é narcisismo. Entendeu, igreja? E assim, segui me entendendo, me posicionando e desencantando o assombro que girava em torno do não agradar todo mundo. Aprendi que unanimidade é balela e que se você é real, vai ter de sabores e não vai ser o alecrim dourado, tá bom, gente? A unanimidade, ai, todo mundo gosta de mim, ai, tão galera, a gente já viu uma galera assim, né, que é tão legal, tão galera. Entendi que eu não queria mesmo agradar todo mundo, eu queria era fazer sentido pra mim. Fazer escolhas funcionais para minha vida, que essa jornada é unilateral. Embora vivamos em coletivo, cada um de nós é o roteirista e o protagonista da própria história, que precisamos viver em verdade, ainda que a realidade às vezes não seja das mais belas, que possamos atravessar e aprender com ela. Tá bom? Aprenda com a realidade. Só existe aprendizado aonde existiu a dúvida e só existe resolução
aonde morou a coragem de assumir a falta. Ai, gente, eu podia parar aqui esse episódio, juro. Como aquele provérbio chinês, é chinês aquele provérbio que não dá pra encher um copo que já tá cheio? Aprender a assumir que não temos o que é necessário, pra assim termos a humildade de buscar o que precisamos. Primeiro você precisa sentir que você tá tendo falta de alguma coisa pra depois saber o que você vai procurar. É importante esse mapeamento. Depois de assentada em minhas próprias certezas, eu comecei a notar o quanto precisava defendê-las e fazia parte do processo assumir certos desconfortos. Eu vi recentemente uma entrevista do Rodrigo Amarante, o vocalista do Los Hermanos. Gente, vocês viram essa entrevista? Que resgataram do fundo do baú? É exatamente isso. Lá bem no comecinho da febre de Ana Júlia, essa entrevista me impactou muito. Foi incômoda. Eu fiquei incomodada, tipo, vergonha alheia de ver a entrevista. Depois, olhando com mais calma, foi extremamente necessária. Às vezes a gente precisa entender o que o nosso incômodo tá falando pra nós. Aí eu fiquei, tipo, assisti a entrevista e eu mapeei o que aquele incômodo tava me trazendo. Olha só. Na entrevista em questão, Rodrigo é questionado sobre a febre eminente da canção Ana Júlia e de como aquilo o irritava enquanto artista. O entrevistador estava sugerindo que a banda era famosa por uma única canção e que aquilo gerava no artista alguma implicância com a obra. Era nítido que o artista devolveu o constrangimento que havia sido articulado ali, retomando o protagonismo da conversa e jogando para o jornalista não só o incômodo como o questionamento. Você já assistiu um show dos Los Hermanos? Cara, essa entrevista, vou fazer um parênteses aqui, o jornalista assim, e aí, né, como que você tá com essa explosão de Ana Júlia? Quando o pessoal pede, o jornalista tava querendo empurrar o Rodrigo pra um lugar de tipo assim, ai, tô de saco cheio, todo mundo pede essa música. E o cara olhou e falou assim, você sempre pedem ele? Não, porque nem sempre. Não me incomoda porque nem sempre. E aí o cara, mas sempre canta? Não, nem sempre. Nem sempre canta Ana Júlia. Ele falou, nós temos muitas outras músicas, você vai ver, nós não vamos cantar na Júlia aqui, todo mundo vai cantar junto. Aí o cara falou, você já assistiu um show do Los Hermanos? Porque eu acho um jornalismo meio preguiçoso. Eu amei, ai cara, que da hora, que pessoa corajosa, eu quero ser igual ele quando eu crescer. Porque ele tava numa polidez, numa elegância, sabe, numa inteligência, tipo, olhando no fundo, na bola do olho do jornalista, assim... Eu acho assim que esse jornalismo baseado em lacração, né, é muito preguiçoso. Nosso show tem muitas canções e muitas canções muito boas que todo mundo canta junto, né? Não tenho nada contra a Ana Júlia, muito pelo contrário. E nem sempre cantamos. Tipo, o cara quis gerar uma situação, sabe? Eu adoro. Assistam, tá? Eu vou colocar em algum lugar aqui, algum link na descrição para que você possa assistir isso no YouTube e... É muito boa, de verdade, aulas ali, tanto de linguagem corporal, quanto de assertividade, coesão e tranquilidade. Confiança é a palavra. Essa entrevista é o exemplo fidedigno de que a educação cabe em qualquer lugar e combina com tudo. Finesse. E que melhor que ter retórica é saber de verdade quem se é e descansar na segurança da nossa própria coerência e assertividade. Quantas mentiras você já ouviu sobre você ou sobre o mundo? E teve que sustentar com um sorriso amarelo por educação? Eu ouvi uma menina falar assim, vocês precisam parar de aceitar essas brincadeirinhas sem graças que estão velando coisas sobre vocês, que vocês não são, mas que vocês acabam acreditando no inconsciente. Tipo assim, uma amiga fala, Luana, nossa, Luana é tão tonta. Nossa, não, eu não sou tonta. Não sou tonta. Ai, nossa, a Luana, ela é tão esquecida nas coisas. Nossa, como ela é desatenta. Aí você fica... Seu inconsciente acredita que você é mesmo. Você deixa as pessoas te desrespeitarem e fica dando um sorriso amarelo o tempo inteiro pra coisas que não são. Então aprenda a devolver, tipo, como assim desatenta? Não entendi o que você falou sobre mim. Você pode... Ai, que você é assim mesmo como? Como eu sou? Você pode esclarecer melhor como eu sou, como eu pareço pra você? Sabe, gente? Parar de ficar... Para, sabe? Fica levantando tapa na cabeça, batendo palma pra maluco. Hein? Vamos voltar aqui. Quantas vezes nós mantivemos confortáveis pessoas sem noção e sem decoro? Aí você chega em casa, você quer se engolir aqui até o cotovelo de ódio. Aí você fica brigando sozinha, dando as respostas na sua mente. Minha querida, não é na sua casa que você tem que dar resposta. Quando você tá lá sozinha, criando 1001 realidades diferentes que você poderia ter respondido. Você tem que responder na hora, na lata. Entendeu? É assim, ó, filha. Bateu, tomou, como diz a grande, maravilhosa poeta Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar.
com toda a delicadeza, porque educação combina com tudo e cabe em qualquer lugar, né, gente? Por favor. Enfim, até quando vamos nutrir e dar espaço para que esses seres vazios esvaziem não só as pautas, como também a nossa existência? No fim de 2025, eu defini que minha palavra para 2026 seria desaprender. Eu quero desaprender a ser elegante com gente escrota. Eu quero desaprender a segurar o choro. Quero desaprender a achatar a alma. Quero desaprender essa querência de pertencer, sendo pois que já sou tão minha. Quero desaprender a ter resposta e começar a ofertar o meu silêncio ao que não me faz sentido. Quero desaprender a tudo que me foi ensinado como politicamente correto, se esse correto não abraçar a essência da minha existência. Por fim, quero desaprender até as palavras que me mandaram usar, fazendo-me forjar os meus próprios grilhões. Se até os verbos não abraçarem a minha existência, eu crio novas palavras ou simplesmente deixo com que o silêncio se faça entendido e se faça necessário e suficiente para preencher cada lacuna, porque é melhor preencher o espaço com o vazio e com o silêncio do que com um monte de meia dúzia de palavras escrotas. É isso que eu escrevi, tá? E aí eu queria só falar rapidamente, porque eu acho que isso aqui é muito autoexplicativo. A palavra do meu ano de 2026 foi desaprender. Porque essa coisa de ser boazinha, de engolir sapo, de ficar fazendo cara de paisagem o tempo inteiro, isso adoece a nossa alma e adoece o nosso corpo. Rodrigo Amarante foi o exemplo fidedigno de que quando nós sabemos quem somos, definimos aquilo e defendemos. Como é que você vai defender quem é você se você nem sabe quem você é? Você virou um eco de uma sociedade que diz que você tem que ser, fazer e falar. Sabe? Pense, fale, compre, beba, leia, vote. Gente, a Pitty é maravilhosa, tá? Essa mulher é um crânio. Enfim, sabe? Que a gente possa se escorar em pessoas que são verdadeiras e reais e não em galeras que estão super retocadas de Photoshop. Não só Photoshops fotográficos da estética, mas o Photoshop da essência, o Photoshop do caráter, que usa aquelas máscaras e parecem tão galera, né? A gente tá aí, agora o Big Brother tá aparecendo, tá passando, né, o Big Brother. E assim, eu não gosto de Big Brother, eu acho uma idiotice sem fim, um desserviço pra alma das pessoas tá ali dentro. Porém, ali, para nós que estamos de fora assistindo, né, esse experimento social, tem muita pauta social que a gente começa a abordar. Traz à tona muitas coisas. Então, assim, todo mundo que a gente viu que é tão galera, na verdade é tão falsa, tão sugestionável, entendeu? A gente não tem que ser boazinha pra ninguém. Porque bom é Deus e Jesus e crucificaram ele, tá bom, minha querida? Você tem que ser honesta. Eu falei pros meus filhos e a gente falou isso do último episódio. É melhor uma verdade feia do que uma mentira bonita. Então faça isso com você primeiro. Não minta pra você, tá bom? Não minta pra você. E devolva o constrangimento. Não é falta de educação, por favor. Isso aqui não é uma chancela aberta pra gente, vamos ser todo mundo escroto, xingar todo mundo. Não é isso que eu quero fazer. Embora eu sei que por dentro às vezes você quer dar uma, né? Não. Igual o Mr. Bean, né? Sair fazendo assim. Mas saiba polidamente colocar as pessoas no lugar delas, porque se você não fizer isso, elas vão tirar você do seu lugar. Isso é a ilustração do despertencimento, quando as pessoas que são vazias nos esvaziam as nossas importâncias, a nossa existência e os nossos valores, aquilo que é importante pra gente, tá? Então, essa é a palavra de Deus na sua vida nessa semana. Oh, Jesus. Vira o disco, troca a faixa, pensa fora da caixa e devolva o constrangimento em gênero, número e grau. Não leve pra casa. Não leva desaforo. Desaforo vira nódulo e nódulo vira câncer, já sabia? Disco da semana, 80 anos de poesia com Vinícius de Moraes, para dar uma amenizada da energia. Ouça Vinícius de Moraes, pensa que você tá assim ó, na orla do Rio de Janeiro, tomando uma água de coco. E nada vai tirar a tua paz. Mas se alguma coisa tirar a tua paz, aprenda a atacar de volta. Não leva pra casa. Só segura o que é teu. O que não é teu, você dá pro outro. Beijo. Até a próxima.